Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Juan, agora eu sou estudante universitário, trabalhando como organização a Aliança. Então, hoje eu tenho o prazer de falar com vocês, brasileiros que moram em Texas, sobre informação eleitoral. Nós temos uma eleição muito importante em novembro. Então, eu tenho o prazer de informar sobre a informação que você precisa saber para participar na eleição. Então, tá, vamos começar. Então, hoje, eu tenho um sumário sobre coisas que nós vamos falar. Então, a primeira coisa é a coisa que está acontecendo agora, é introdução. Segunda coisa, por que preciso votar? Depois, há datas importantes para as votações, como se inscrever, quais cargos serão eleitos, como votar por correio, como votar dentro do carro, como votar antecipadamente e, ultimamente, lembretes. Muito bom. Então, por que preciso votar? Eu vou falar sobre umas estatísticas do estado do Texas. Então, no Texas, aproximadamente 51,6% da população participou das votações de 2016, comparado com 74,8% em Minnesota. Então, isso é muito importante de saber porque em Texas, comparado com Minnesota, o estado do Texas tem um dos piores índices de participação nas votações do país. Então, a primeira estatística com a terça estatística, você pode olhar as diferenças entre índices de participação nas votações em Texas e em outros estados. Então, a segunda, somente 25% dos votantes registrados participaram das votações em julho de 2020. Então, estas estatísticas, você pode olhar que o Texas, infelizmente, tem um dos piores índices de participação nas votações. Então, por isso, eu acho que é muito importante que a gente do Texas, a gente americana, a gente do Brasil que se tornou americano, a gente do México se tornou americano. Muito importante que elas usem a habilidade de votar, porque é muito importante pela a representação do povo do Texas, especialmente porque o Texas é um dos estados mais diversos do país. Então, por isso, nós precisamos votar. Se você se você é cidadão americano, se você tem a habilidade de votar, você precisa de usar sua habilidade para ajudar, para nos ajudar e ajudar Texas a ser um dos maiores estados com maiores índices de participação nas votações no futuro. Depois, eu acho que chegou a hora de fazer história. Eu vou te apresentar como estatísticas que apresenta sobre o progresso do Texas e o progresso dos votantes do Texas. Então, em 2022, um em cada três votantes do Texas serão adultos menores de 30 anos. Desde o ano 2016, aproximadamente 60 mil jovens do Texas foram registrados para votar. Ultimamente, 70% dos adultos menores de 30 anos são de minorias étnicas. Então, tudo isto é muito importante de saber, porque agora mesmo, se você olha o quem que é o representante, o quem que são os representantes do povo do Texas. Você pode olhar que em Texas a maioria dos representantes são de demográfica particular. Não é tão diverso, não é tão diverso eticamente também,
de razões de étnica, de razões de economia, de população. Você pode olhar que os representantes do estado do Texas não são muitas minorias étnicas. Então, isto é muito importante de saber, porque se você sabe a importância de ter representantes mais diversos, mais representantes do povo do Texas, então você vai poder ser uma diferença, vai fazer história pela história do Texas. Então, por isso eu acho que é muito importante se inscrever e também saber sobre informação eleitoral para no futuro, para no novembro, ir e votar. Muito bom. Então, datas importantes para a eleição. Então, 5 de outubro, último dia que um cidadão pode se registrar para participar das votações. 23 de outubro, último dia para votar por correio. 13 ao 30 de outubro, votações antecipadas. 3 de novembro, dia da eleição. Então, isto é a página de datas importantes para a eleição. Então, você precisa saber de isto para não esquecer os dias importantes para poder participar na democracia dos Estados Unidos. Estas datas são muito importantes. Então, por isso, vocês precisam escrever e também saber sobre isto. Muito bom. Agora, como se inscrever para votar? Requisitos. Se você quer se inscrever para votar, você precisa ser cidadão americano, residente legal do condado de Harris, 18 anos de idade, não ser um criminoso condenado, pode ser elegível para votar se você completou com a sua sentença, pode votar se não foi declarado por uma corte como intelectualmente incapacitado ou parcialmente incapacitado sem direito ao voto. Então, se você, outra vez, se você é cidadão americano, se você é residente legal do condado de Harris, se você tem 18 anos de idade, você pode se inscrever para votar e para participar nas eleições e para ser participante na democracia neste novembro. Muito bom. Então, como se inscrever? A continuação, registro. Agora, vocês têm 3 opções para se registrar. A primeira opção, registrando-se pessoalmente no cartório eleitoral do condado. Então, se você quer ser isto pessoalmente, você precisa saber a direção de cartório eleitoral do condado. Então, você pode procurar hctx.net para achar a direção do seu cartório eleitoral do condado. Então, se você escolhe a primeira opção, você pode llenar isto pessoalmente e depois simplesmente dar para que eles possam escrever vocês para registrar-se para participar na democracia e para participar nas eleições. Ok? Segunda opção, requisitar de seu cartório eleitoral um formulário de inscrição de postagem paga. Uma vez recebido, preencha um formulário de inscrição e simplesmente coloque na sua caixa de correio. Então, se você quer que seu cartório eleitoral te dar uma inscrição de postagem de paga, você pode visitar votetexas.gov/register.
para procurar informação e simplesmente pedir inscrição de postagem enviado pela sua casa e simplesmente llenar este formulário e depois enviá-lo para a cartório eleitoral e simplesmente já acabou como processo. Infelizmente, este sítio web não tem a língua do português, só tem a língua do inglês e a língua do espanhol. Então, se você tem um filho, ou se você tem um amigo, ou se você tem qualquer pessoa que pode te ajudar, por favor, pede a elas que te ajudem, porque infelizmente em Texas muitos sítios web só tem informação em inglês, em espanhol, em chinês, em línguas que não são português. Então, infelizmente, você precisa de perguntar por ajuda. Então, a terceira opção, preencha um formulário de inscrição online. Imprima e envie para o cartório eleitoral. Deve conter selo. Então, a mesma sítio web, você pode procurar esta opção. votetexas.gov/register. Você pode procurar esta opção. Simplesmente, você pode llenar a forma, depois pode imprimir, depois você pode enviar. Mas a única coisa que é diferente da terceira opção com a segunda opção é que a terceira opção você precisa de contar selo. Então, sem selo, você não pode enviar cartas nos Estados Unidos. Então, a segunda opção, inscrição já tem postagem de paga. Então, por isso, vocês podem, mas agora não. Mas os processos são muito similares. Então, primeira opção, registrando-se pessoalmente no cartório eleitoral do condado. Segunda opção, requisitar de seu cartório eleitoral um formulário de inscrição de postagem paga. E terceira opção, preencha um formulário de inscrição online, imprima e envia para o cartório eleitoral. Muito bom. Estas são as três opções para você se inscrever para votar. São muito rápidos e muito importantes, porque se vocês lembram, eu falei que a data importante é o último dia de registro, que é o início de outubro. Então, se vocês não se inscrevem anteriormente, então é possível que você não pode participar nas eleições. Então, por isso é muito importante que vocês procurem essas opções muito rapidamente, ou senão vocês não vão poder participar nas eleições. Ok? Ok. Depois, perguntas frequentes. Se no passado eu já me registrei, preciso me registrar novamente. Se não houve alteração em seus dados, não precisa. Então, não precisa. Se todo siga igual, você não precisa. Ok. Como posso saber se já estou registrado? Por favor, clique aqui em votetexas.gov. O que fazer caso eu precise atualizar o meu registro? Você tem que enviar um novo registro com suas novas informações, ok? Eu não quero votar. Penso que votar é perda de tempo. Então, a última coisa não é necessariamente uma pergunta, mas é um comentário. Mas o que eu posso dizer é, eu não posso obrigar ninguém a votar. Mas é importante saber que os Estados Unidos é um dos países onde o voto é legítimo. Então, infelizmente, algumas pessoas não acreditam nos processos eleitorais. Mas o que eu posso dizer é que há muitos no mundo, há muitos países onde existe a democracia, mas a democracia não tão avançada, não tão legítima como a democracia dos Estados Unidos. Então, se vocês votam nos Estados Unidos, vocês podem ter certeza que seu voto é legítimo e que seu voto é contado.
ok? Ok. Quais cargos serão eleitos? Então, isto é a imagem da Casa Blanca. A Casa Blanca é, é uma casa linda, também uma casa muito importante no país. Então, um cargo que nós podemos votar é o quem vai ser presidente dos Estados Unidos. Mas também mais diferentes posições que nós, diferentes cargos que nós podemos votar. Por exemplo, e alguns cargos. O presidente, vice-presidente a nível federal, senadores a nível federal, representantes do Congresso ao nível federal, comissionado de ferroviário a nível estadual, posições da junta educativa a nível distrito, senadores estaduais a nível estadual, representantes estaduais a nível estadual, e uma nota, por razões do tempo, eu não incluí todos os cargos da cédula. Para saber mais informações, por favor, visite votetexas.gov. E outra nota adicional, para ver as descrições dos candidatos, por favor, visite lw.org para mais informação e descrições dos candidatos. Ok. Isso foi os cargos. E agora, uma pergunta frequente. E se eu precisar de ajuda em outra língua, o que eu posso fazer? Então, eu vou te explicar. Por lei, os locais de votação irão oferecer assistência nas línguas mais faladas pela comunidade. Mas, se por qualquer razão o local não puder te ajudar, votantes têm o direito de receber assistência de qualquer pessoa que fale a sua língua, desde que essa pessoa não seja seu empregador ou líder de união. Ok? Então, eu vou repetir. Votantes têm o direito de receber assistência de qualquer pessoa que fale a sua língua. Por exemplo, filho, pode ser amigo que fala português, também fala inglês, pode ser pode ser outro amigo, pode ser qualquer pessoa, desde que essa pessoa não seja seu pregador ou líder da união, ok? Então, como voluntário também pode ser. Então, pode te ajudar esta pessoa pode te ajudar a traduzir a cédula ou falar com os funcionários das eleições, ok? Então você tem o direito de receber assistência destas pessoas. Muito bom. Ok, agora, como votar por correio? Você pode votar por correio se tiver 65 anos, estiver fora do condado durante a eleição, estiver na prisão, mas ainda ser elegível para votar, ou se você tem alguma debilidade. Mais informações da próxima página. Mas as três opções mais escolhidas são: tiver 65 anos, estiver fora do condado durante a eleição, e a debilidade. Mas a debilidade, ter debilidade é um pouco mais complicado. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isto. O que é qualificado como uma debilidade? O COVID-19 me afetará? Ou a pandemia me afetará? Por lei estadual, você tem uma debilidade se estiver doente, grávida, ou se você pensa que votar apresenta complicações para a sua saúde. A Corte Suprema do Texas diz que você é qualificado para votar por correio se acredita que a COVID-19 possa piorar a sua saúde por ter outra doença. Exemplo, se você tem diabetes, se você tem câncer, etc. É outra doença. Você só poderá votar por correio caso se declare do grupo de risco. Ok? Então, eu vou repetir. Se você tem outra doença, por exemplo, diabetes, câncer, e se você fica com medo
porque a pandemia, o COVID-19, COVID-19, ou se, por qualquer coisa. Se você, você pode qualificar como debilidade, como ter debilidade se você tem outra doença, e você tem medo de ter a COVID-19. Ok. Nota. Você precisa saber que declarar-se como deficiente para votar por correio está na sua descrição. Ok? Então, COVID-19 apresenta muitas complicações, então isto é completamente a sua decisão. Isto é completamente a sua decisão. Se você quer votar por correio e se você tem outra doença, então você qualifica para, uh, para votar por correio. Então, o que é o processo para votar por correio? Eu vou te apresentar. Então você qualificou para votar por correio e agora agora a gente vai votar por correio. A primeira coisa que você tem que fazer, aplicar. Visite o site das eleições do condado de Harris para pedir ou imprimir a sua aplicação. Complete sua aplicação e envie ao seu administrador como indicado. Então, o site é votetexas.gov. E como eu disse, infelizmente não tem uma opção de português. Então, se você quer votar por correio, você precisa de um filho, ou de amigo, ou conhecido para te ajudar. Também, a sua aplicação deve ser recebida antes de 23 de outubro para poder participar das eleições gerais. Ok? Segunda parte, confirmar que sua aplicação foi recebida. Chame a sua oficina do condado 7 ou 10 dias depois de enviar sua aplicação. Votantes vão receber a cédula 30 dias antes das eleições adiantadas ou 7 dias depois de receber sua aplicação. E depois, se você, depois de receber sua cédula, você completa seu voto rapidamente, ok? Então, entregar. Envie o seu voto o mais rápido possível. É muito importante que você envie seu voto o mais rápido possível, porque agora, por a pandemia e também por situação do correio dos Estados Unidos, porque agora mesmo o governo não deu muitos fundos para o correio, para oficinas do correio, o serviço do correio. É possível que se você espera, se você não faz isso muito rápido, é possível que você não pode votar. Então, por isso, agora mesmo, se hoje, ou esta semana, ou esta sexta-feira, ou sábado, se você precisa votar por correio, faz o mais rápido possível, ok? Ou, outra vez para entregar, o número 3, ou, depois de completar seu voto, submeta seu voto pessoalmente em um sítio designado pelo condado. Você precisa levar o seu documento de identificação, ok? Se você não quer enviar o seu voto por correio, não há problema, mas você precisa de submeter seu voto pessoalmente num sítio designado pelo condado. Você precisa levar o seu documento de identificação. Ok. Como votar? Agora, a seguinte parte é como votar dentro do carro. Voto por carro. Voto por carro é uma maneira de votar que é nova. É uma inovação por razões da pandemia, do COVID-19. Então, poucos locais no condado de Harris vão implementar um novo método para votar no qual os votantes podem ficar no carro. Qualquer votante pode votar dentro do carro nos locais designados pelo condado de Harris. Nota: este novo método apenas vai existir em poucos locais do condado
e em breve mais informações. Agora, não há muita informação sobre isto, simplesmente porque nós agora temos mais ou menos 1 ou 2 meses para de espera. Então, por isso, se você precisa saber mais sobre isso, você precisa esperar um pouco mais. Então, agora eu tenho um vídeo para te apresentar o voto por carro. Ok. Então, isso foi uma pequena apresentação sobre o voto por carro, que é uma maneira nova, como eu falei, para votar nas eleições de novembro. Então, eu acho que é uma maneira muito diferente. Eu mesmo vou tentar também de usar para saber no futuro como é. Ok, muito bom. Voto de calçada. O voto de calçada é diferente do voto por carro. Esta maneira de votar só é para votantes fisicamente incapazes de entrar nos sítios de votação. Funcionários dos locais levam uma cédula de voto para as pessoas, caso elas precisem. Então, somente aquelas pessoas que não podem entrar no local precisam pedir esta forma de votação. Então, como eu falei, é diferente forma de votação. E, desculpa, é voto por carro. Voto por carro é, é para toda a comunidade, mas e poucos locais no condado de Harris vão implementar este método, mas todos os sítios não vão ter voto por carro, a opção, mas voto de calçada, todos os sítios vai ter. É a diferença número 1. A diferença número 2 é que o voto de calçada é só para a gente que são fisicamente incapazes de entrar nos sítios de votação. Então, que são incapacitados. Mas voto por carro são para a gente, por qualquer pessoa, qualquer votante, de qualquer idade, não importa. Ok. Então, se você sabe de alguém ou se sabe de uma pessoa que precisa desta opção, simplesmente informá-los para que elas sabem que o voto de calçada é algo que vai existir todos nos sítios. Ok, muito bom. Depois, como votar antecipadamente? Você está pronto para votar? O condado de Harris vai ter 102 locais para votação antecipada. Em 8 delas, você poderá ficar no carro. Votantes registrados no condado de Harris têm a oportunidade de votar em qualquer local dentro do condado nas próximas datas. Ok? Se vocês lembram, uma das datas importantes é de 13 de outubro a 30 de outubro são as votações cedas. Você vai poder votar antecipadamente. Então, é muito importante que você saiba que, aunque que mesmo o 13 de novembro é o último dia para votar, vocês podem votar mais cedo. Então, vocês não precisam esperar. Você pode ser
desde 13 de outubro. Então, é completamente a discrição de vocês. Então, eu só te apresentar a informação para que vocês possam escolher a melhores datas para vocês votar. Então aqui está. De 13 de outubro a 30 de outubro, vocês vão poder votar antecipadamente. Muito bom. Agora, esta é a última página e são lembretes. 13 de novembro é o último dia para participar das eleições gerais este outono. Nesse dia, votantes do condado de Harris poderão votar em qualquer local de votação, ok? Em qualquer local de votação. O condado de Harris vai ter aproximadamente 800 locais para votar pessoalmente e 8 locais para votar dentro do carro. Votantes têm a oportunidade de analisar os tempos de espera no site harrisvotes.com/wait-times. harrisvotes.com/wait-times. Não esqueça de levar um documento de identificação como foto. Exemplo, carteira de motorista, pode ser passaporte, pode ser identificação estadual. E se tem algum problema ao votar, por favor, chame a organização Project Protect the Vote para receber assistência. Ok? Os números em inglês e em espanhol. Felizmente, não tem número em português, mas se você leva, por exemplo, o seu filho, a sua filha, o seu amigo para votar e traduzir, elas, se por alguma razão, por qualquer problema, pode chamar a organização, pode ter o número em inglês ou em espanhol, qualquer número, e elas podem te ajudar. E você pode receber assistência por qualquer coisa, ok? Então, isso foi a última página. Eu simplesmente quero dizer obrigado. O português não é a minha língua natal, então se eu tenho sotaque, desculpa, mas eu tentei de falar um pouco com os brasileiros do Texas, os brasileiros do Houston, e ajudar simplesmente um povo que acho que é um povo muito legal, eu acho que é um povo muito lindo. Então, eu simplesmente quero que a gente do Brasil, a gente do Brasil em Texas, ou simplesmente a gente que quer saber mais sobre votar, ou mais sobre informação eleitorais, que simplesmente tenham a oportunidade. Então, isto foi todo, e por qualquer coisa, você pode regressar a qualquer parte, e o meu nome é Juan, eu tive um prazer muito grande de dar esta apresentação. Muito obrigado, gente.